Estamos de volta e hoje converso com o Dr. Rubens Bolos, que está nos apresentando o CBS, Counseling Biográfico Salutogenético. Pois é, Dr. Rubens Bolos, muito interessante, muito inspirador e é um trabalho que é novo, não é? Você que desenvolveu esse trabalho? O Counseling Biográfico Salutogenético é desenvolvido por mim. Ele trouxe aquelas ferramentas que já existem, mas o meu diferencial é o atendimento da crise, da fase aguda. Então é um processo rápido. Você trabalha muito nas empresas, mas quem são realmente as pessoas que te procuram para esse trabalho? Você falou agora, né? Ele é um trabalho profundo e ele é inspirador. Então, quem me procura, geralmente são pessoas encaminhadas. Acho que eu vou contar um pouquinho como começou a tomar o corpo. Eu, como médico, o tempo todo, na situação de pronto atendimento, situação de crise, você precisa resolver. Se a pessoa não dorme, tem que dormir. Isso. Se a pessoa não come, tem que começar a comer, porque isso é ameaçador para a vida. E na empresa, quando o colaborador ele é uma pessoa-chave, ele é uma pessoa que sem ele a empresa não gera tanto lucro, é o que a gente chama de key man, né, o homem-chave. Ele, geralmente, às vezes, a empresa tem queixas. Quem produz muito, do ponto de vista da entrega para uma empresa, geralmente a questão comportamental tem uma certa defasagem. É como eu vou falar, uma certa inabilidade sociais. Está faltando ele apurar. Então, às vezes, é o cara um pouco mais ranzinza, é mais humorado, ríspido. É um cara uma pessoa que tumultua um pouco o ambiente, mas entrega tudo. Até porque a pressão é muito grande também, né? Então, na empresa, geralmente o RH, o recurso humano, tem muitas ferramentas para mensurar o que aquela pessoa precisa. Então pode fazer coach, pode fazer a própria psicoterapia, vai para uma formação de MBA, mas esta questão do ambiental não existe. Assim, existem poucas pessoas que atuam de uma maneira diretiva. Então, geralmente são essas pessoas que são encaminhadas para vir até o meu local, não é feito na empresa, exatamente para preservar a privacidade e para que também o próprio processo encaminhe num lugar neutro. Isso é bom. E aí ele vem com uma questão. Então, por exemplo, um vice-presidente de RH de uma empresa de telecomunicações, ele veio porque ele tinha uma dificuldade muito grande de saber de reconhecer no outro, nos seus hierarquicamente na vertical, descendente, se eles animar as pessoas. Um cara que tinha empatia, era um cara exigente, né? Era um ser humano fantástico, uma pessoa que tinha no patrimônio biográfico dele uma origem humilde e que foi subindo. Mas ele era um pouco tido como exigente, perfeccionista. É muito comum. Realmente. O clima ambiental da área era complicado. O que a gente percebeu, né, quando a gente fez o inventário biográfico? Que ele tinha uma cena na vida biográfica dele, que quando a mãe morreu, que era o objeto que fazia a transição entre ele e o pai, ele perdeu completamente a referência de como tratar o ser humano de uma maneira mais doce, mais cordial, mais empática. Então, o tema da vida dele ali era a empatia. E quando ele entendeu que quando ele teve que relacionar com o pai dele, ele se relacionou sempre de um jeito mais agressivo, macho, o arquétipo do machão, tudo aquilo que era do patrimônio da mãe, do relacionamento cordial, mais afetivo, mais receptivo, ele amputou. Então, na realidade, quando ele pôde recuperar isto que estava no patrimônio dele, ele pôde fazer uma síntese
e juntar o estilo dele, que algumas vezes eu tenho que ser agressivo, eu tenho que ser interditar, eu tenho que exigir, eu tenho que ser um general, e por outro lado, eu tenho que às vezes dar colo, estimular, apoiar, porque ele teve. Imaginar que a mamãe está ali também, né? Então, na verdade, a memória às vezes está lá. No caso dele, foi rever uma memória que tinha sido cortada. Simplesmente porque... Simplesmente não. O momento da dor, da morte, para ele sentir menos dor, ele tentava lembrar. Era a forma dele sobreviver, né? E não lembrar muito da mãe, né? A gente tem muito isso. Então, esse é um caso que, no próprio panorama, ele já... E você sabe disso também, né? Você é uma psicóloga, o coach. Quando o outro fala e tem uma emoção, assim, quando ele chora, o silêncio às vezes já resolveu. Ele encontrou ali o que faltava, é um grande alimento. Então, esse é um caso que eu falo que foi rápido. Vou trazer uma mulher, né? Uma referência de mulher. Uma mulher que na vida dela, ela nunca subia aonde ela queria. Então, era uma gerente na área de técnica administrativa, tinha feito MBA, doutorado, ela sempre estimulou o aprendizado, sempre buscou. Mas quando tinha a oportunidade na empresa, a promoção não era ela. Que coisa. E ela veio porque ela tinha, na avaliação da empresa, ela veio encaminhada porque ela entregava demais, mas as pessoas sentiam nela uma pessoa triste, que não estava feliz ali, não estava encaixada. Passava aquela energia. O ânimo, né? Não animava as pessoas. E ela estava cada vez mais ficando magoada, né? Porque ela não estava sendo promovida. E ela ninguém entendia que era a questão dela. No biográfico dela teve uma história de abuso parental. E ela nunca havia dito e nem lembrava direito. Ela sempre saiu... Então a relação dela com a chefia debaixo do tapete, né? sempre foi abusiva. Então, o tema que a gente trabalhou no counseling biográfico foi relações abusivas. E ela pôde olhar um pouco da relação que ela veio do patrimônio biográfico dela, pai e mãe, e a relação deste tio que foi o abusador. E ela foi abusada por esse tio dos 8 até os 15 anos. Era um tio muito querido, uma história de muita dor humana. E o crime de abuso, ele não prescreve. Ela pôde fazer esse trabalho, resolveu as questões sociais na família, porque esse tio era um tio que convivia. Ela fez a escolha de escancarar a dor? De trabalhar isso porque ela percebeu que a anuência dela fazia com que a vida dela não fosse promovida. Era uma dor. E aí ela conseguiu. Hoje ela é uma diretora da área dela. Que beleza. Agora, tem também, obviamente... É uma libertação emocional, não é? É olhar para uma memória que naquele momento a pessoa pôde viver daquela maneira só. Mas hoje, na fase adulta, mais amadurecida, eu posso dar a mão para essa pessoa e fazer com que ela revisite aquele evento, aquela imagem, e fale o que você mudaria aqui, hoje, com a sua maturidade, com o seu conhecimento. Então, a memória a gente não muda, porque aconteceu. Mas o significado, sim. Exatamente. E aquilo que antes era algo hostil, a gente pode trazer como desafiador. Então, isso mostra o quão resiliente é, porque algumas pessoas se matam, outras pessoas têm doença, outras pessoas morrem. O fato dela estar ali ainda insistindo, ela é forte. Com certeza. E quando ela fala, nossa, eu sou forte, que legal, eu não sabia, eu sou resiliente. E aí ela fala, então eu sou muito melhor do que eu estou pensando de mim. Todos nós temos o laço da sombra aí, né? Quando você joga a luz para a pessoa, se ela tem brilho, ela se ilumina. Que espetáculo.
Então é isso mais ou menos o processo. Muito bonito. Doutor Rubens, o nosso tempo está acabando, mas eu fico muito preocupada, a gente acompanha tanto isso, o quanto o alcoolismo, o problema com drogas e, é claro, o que vem por trás, que é a depressão, isso está imperando e acontecendo muito dentro do ambiente corporativo. Como que dá para fazer esse trabalho? Até porque você é médico, eu acho que isso facilita muito mais. Esses temas que você trouxe tem a ver com o tema da dependência. Né? Hoje nós estamos na era da dependência. Dependência da imagem, dependência da ferramenta tecnológica, do iPhone último, da última, de tudo. E a dependência é um tema que permeia todas as relações, dependências de relações. Como que o counseling trabalha? Então, é uma situação aguda. Então, a grande questão da dependência é que a pessoa, ao invés de trazer o desenvolvimento por meio de si na biografia, ele fez por meio de um objeto. Então, é uma revisitação de todo o processo, ele é mais longo e tem que ser, como eu sou médico, é isso que eu posso ajudar. Muitas vezes o paciente precisa de uma medicação alopática, convencional, para que ele possa ser blindado, evitar a situação de crise, de que ele ainda possa preservar a seu patrimônio material. Então, para que ele possa resolver melhor as suas questões. Lá, geralmente, são gestores. Então, a pessoa pode beber e não dormir bem, e perde memória. Então, o counseling biográfico celulito-genético, nesse momento, a gente vai dar estrutura física e biológica para ele viver bem, orientando os ritmos básicos da nossa vida, né? Beber está bem quando ele come e dorme bem. O ser humano está bem quando ele dorme e come bem. Segundo, que ele mantém um ritmo e introduz medicamentos. Então, eu vou lá e falo assim para ele, olha, eu vou te ajudar, vou te trazer um abraço paterno, moral, porque é uma questão moral e ética ali, para que você possa fazer a passagem sem ter o risco de afogar. Porque muitas vezes ele é demitido, ele passa a ser disfuncional. Disfuncional no mundo corporativo, ele não é produtivo. E na saúde é o que a gente chama de doente, evoluiu para o lado da doença. E acaba virando um ciclo vicioso que a pessoa não consegue sair. Porque não sabe, viu, Eliana? Essa é uma condição que eu também aprendo muito. Às vezes ele cria uma estratégia de saída mais criativa do que aquela que eu pude apoiá-lo. Que beleza. Olha, parabéns por esse trabalho maravilhoso, Dr. Rubens. Obrigado. Nosso tempo acabou, mas acho que teremos outras oportunidades de conversarmos sobre esse trabalho, que com certeza é muito transformador. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Eliana. Pois é, hoje eu conversei com o Dr. Rubens Bolos, médico e pesquisador, diretor do Instituto Teófilo, com foco em gestão de crises, utilizando o aconselhamento biográfico, preparação para a aposentadoria ou pós-carreira e gestão personalizada de saúde. Para você entrar em contato com o Dr. Rubens, acesse www.teofilo.com.br e pelo e-mail instituto@teofilo.com.br. Ou você pode ligar para DDD 11 3812 0470 ou 11 3887 8819. Como você viu hoje, o counseling biográfico salutogenético é uma ferramenta que dá ao indivíduo a capacidade de revisar a própria história, partindo do pressuposto de que não podemos modificar as memórias. Dr. Rubens falou isso aqui. Mas podemos dar-lhes um novo e positivo significado. E a partir desse aprendizado, podemos estabelecer metas coerentes e possíveis para a nossa própria vida, gerindo-a de uma maneira mais criativa, com maiores possibilidades de escolhas. O resultado é um indivíduo mais satisfeito, empático, que colabora com o meio em que vive. Por meio do counseling, essas pessoas ressignificam as situações de estresse e as crises pelas quais passam e compreendem como podem lidar melhor com essas situações negativas de suas vidas. Infelizmente, o nosso tempo acabou.
mas a gente vai poder se encontrar lá no meu site e também nas redes sociais. Acesse www.elianabarbosa.com.br e conheça lá todas as minhas atividades profissionais. Sou bem eclética, viu? Você vai aprender e vai ver muita coisa interessante. E para assistir aos programas que já foram ao ar, acesse www.tvmundi.com.br. Na página do Eliana Barbosa e você, clique em Galeria de Vídeos. Ou então, você pode fazer uma visita no meu canal no YouTube, www.youtube.com/Eliana Barbosa Show. Eu desejo a você muita paz em seu coração, consciência tranquila, porque como eu li dias atrás, adorei isso que eu li, sentir paz é como dormir de conchinha com a própria alma. Isso mesmo. Abraços muito felizes e até o nosso próximo encontro.